Olá, eu sou José Luiz Pires Camacho e estou aqui para apresentar uma continuação do curso de Psicanálise Contemporânea e Análise de Sonhos, em que iremos discutir especificamente a análise de sonhos, ou seja, vamos fazer uma especialização em análise de sonhos. Este novo bloco é constituído por 5 módulos e tem como objetivo a gente trabalhar outras formas de se interpretar sonhos e fazer alguns laboratórios a respeito de sonhos, ou seja, um treinamento a respeito de como é que eu interpreto sonhos. O primeiro módulo, a proposta dele é a gente trabalhar com a visão logoterápica de Viktor Frankl, ou seja, sonhos em psicoterapia segundo esta visão. E aí a gente vai discutir a linguagem significativa dos sonhos, análise de sonhos com um enfoque pessoal existencial e o tecnicismo codificado, como é que o inconsciente lidera a questão dos sonhos, a análise logoterápica dos sonhos como recurso em psicoterapia, uma introdução teórica e fundamentação da relação terapeuta-terapeutizado em logoterapia, temas como culpa e morte em logoterapia, como é que a gente aborda isso, como é que isso aparece nos sonhos, a voz da consciência e o fundamento sobre o inconsciente espiritual e o sentido da existência. Tudo isso foi abordado por Viktor Frankl, que foi um psicanalista com uma abordagem muito interessante. Ele parte de uma abordagem existencial, só que ele admite uma consciência, um inconsciente espiritual. Lembrando o seguinte, esse inconsciente espiritual não tem nada a ver com o inconsciente religioso. É o inconsciente em que eu trabalho com as questões não materiais do meu cotidiano. Tá? Então, neste primeiro módulo, iremos fazer uma abordagem nessa linha. No módulo 2, a gente vai abordar a Gestalt e os sonhos. Né? A Gestalt foi uma linha desenvolvida por Peirce e ele tem uma abordagem extremamente interessante em que, por exemplo, só para a gente se situar, ele diz assim, num sonho, tudo o que está no sonho sou eu. Então eu sonho que eu estou numa sala, tem uma mesa, tem uma cadeira e tem um tapete. Eu sou a sala, eu sou a mesa, eu sou o tapete e eu sou a cadeira. E a gente vai então interpretar todos esses elementos à luz da Gestalt. Né? Então a gente tem como elementos dentro desse módulo o experimento em Gestalt terapia, como é que eu trabalho com essa questão, sonhos, ou seja, função, conteúdo e a terapia, como é que eu, elaborando sonhos, eu trago isso como tarefas, como conteúdos, como ferramentas. A metodologia de condução de análise de sonhos em Gestalt, as intervenções verbais e alguns aspectos estruturais da Gestalt direcionados especificamente aos sonhos. No terceiro módulo, a gente vai abordar como entender os seus sonhos numa visão pessoal e uma visão transpessoal. Ou seja, a gente vai abordar sonhos no desenvolvimento das teorias psicológicas de Jung, a natureza dos sonhos segundo essa visão pessoal e transpessoal, uma visão geral da interpretação junguiana dos sonhos, o contexto dos sonhos, ou seja, a gente vai ter uma ampliação individual, uma ampliação arquetípica e a situação consciente do sonhador. A gente vai abordar séries de sonhos, ou seja, aqueles sonhos são em capítulos, digamos assim. Né? A abordagem e a interpretação desses sonhos em capítulos, dessas séries de sonhos, a caracterização objetiva e subjetiva das imagens oníricas que aparecem nos nossos sonhos, a função compensatória dos sonhos, ou seja, os sonhos como elementos compensadores, sonhos não compensatórios, sonhos e processos terapêuticos, a interpretação dos sonhos e a confirmação da interpretação dos sonhos, ou seja, eu fiz uma interpretação, como é que eu confirmo que essa interpretação ela é válida, ou seja, eu vou fazer a validação da interpretação. No módulo 4, a gente vai explorar especificamente técnicas junguianas para trabalhar com sonhos e os processos de cura. Então a gente vai fazer alguns exercícios de memória para a gente trabalhar com lembrar dos sonhos, como é que eu elaboro o texto de um sonho para ser analisado, a escuta do sonho, como é que eu trabalho com essa questão da escuta do sonho, tanto o meu quanto do outro, né? A volta à realidade do sonho, ou seja, eu tenho o sonho, que legal, como é que você volta para o dia a dia?
alquimia como exercício, então alguns elementos alquímicos, né, que o Jung usou muito isto, né, para a gente trabalhar com a questão dos sonhos, diferentes níveis do sonho, o poder de cura que os sonhos trazem para a gente, o drama e a estrutura dos sonhos, o uso dos sonhos em terapia e trabalhando com os nossos próprios sonhos. E, finalmente, o módulo 5, a gente tem os sonhos em perspectiva, em que a gente vai ter aí uma abordagem agora mais construtiva dos sonhos. Então, a gente vai ter uma introdução à visão do mundo dos sonhos, os arquitetos da interpretação do sonho no século XX, então a gente vai retomar Freud, Jung, Adler, enfim, vamos abordar alguns autores importantes e as suas contribuições à interpretação dos sonhos. Vamos ter 6 modos diferentes de se interpretar os sonhos de acordo com esses arquitetos dos sonhos do século XX, a exploração dos sonhos, os passos que a gente deve seguir para essa exploração e como lembrar os sonhos e registrar os sonhos segundo essa perspectiva mais moderna. Então, neste módulo de extensão, em que a gente tem uma especialização em análise de sonhos, o objetivo é um pouco de teoria e muito laboratório, onde a gente tem como objetivo praticar a análise dos sonhos e trazer elementos, ferramentas para o nosso dia a dia, para a solução dos nossos problemas, identificação dos nossos problemas, identificação de algumas habilidades que a gente até desconhece que tem e que estão lá e que só precisa de uma mobilização por nossa parte. Aguardo vocês. Obrigado.